Hoje nós vamos falar sobre compostos metálicos como fármacos antitumorais. Essa é uma área muito interessante da ciência que é chamada de química medicinal inorgânica. Inicialmente, a química medicinal estudava compostos orgânicos e produtos naturais, principalmente extraídos de plantas. Compostos metálicos, com suas potenciais aplicações farmacológicas, começaram a ser estudados principalmente depois da descoberta das propriedades antitumorais de um composto de platina. Esse composto de platina, então aqui nós temos no centro um átomo de platina, 2 cloretos e 2 amônias. Esse composto não contém nenhum átomo de carbono. E quem descobriu as suas propriedades antitumorais foi o Barnett Rosenberg. Ele mostrou que esse composto apresentava atividade antitumoral em 1965. Atualmente, existem vários compostos metálicos em uso clínico, como a cisplatina, que eu acabei de mencionar, um outro composto de platina que é chamado de carboplatina, compostos de antimônio usados para tratamento de leishmania, compostos de bismuto para tratar problemas gastrointestinais, um composto de ferro que é usado nas emergências hipertensivas. Havia um composto de ouro que era usado para tratamento de artrite reumatoide, mas este composto não é mais usado clinicamente. É uma área muito interessante da química medicinal que diz respeito a compostos metálicos que são usados em imagem, para diagnóstico por imagem, na medicina nuclear. Aqui nós vemos a tabela periódica, né? Então, nós vemos a platina, onde ela se encontra aqui na tabela periódica, e compostos com outros metais estão sendo estudados, porque, apesar de os compostos de platina terem representado um grande avanço na química medicinal inorgânica e na oncologia, na clínica, esses compostos apresentam vários efeitos colaterais adversos e também alguns pacientes se tornam resistentes aos compostos. Então, é interessante a busca de complexos com outros metais que possam apresentar atividade anticâncer. Nesse sentido, nós preparamos no nosso grupo de pesquisa compostos com o metal irídio. E qual que foi a ideia do preparo desses compostos? Foi usar o metal irídio ligado com ligantes orgânicos que já tinham atividade antitumoral, ou seja, com ligantes bioativos, para verificarmos qual era o efeito de ligar um metal a um composto orgânico bioativo sobre a atividade antitumoral dos compostos formados. Nós também estudamos compostos de produtos naturais, como, por exemplo, naftoquinonas, né? Naftoquinonas são metabólitos secundários produzidos por plantas, fungos e animais. O lapachol, que é esse composto orgânico que está mostrado aqui, ele tem atividades antitumorais, antivirais, antimicrobianas, sendo um ligante atraente para síntese de compostos metálicos com potencial atividade antitumoral. Então, nesse caso, nós publicamos um artigo muito lindo, mostrando que complexos de índio com lapachol, então com esse ligante orgânico bioativo, eles apresentavam efeitos citotóxicos, ou seja, que eles atacavam células de tumores mamários, o que foi muito interessante. Outra pesquisa muito interessante que estamos desenvolvendo diz respeito a compostos com elementos radioativos. Existe um grande interesse em radiofármacos para diagnóstico e terapia. Então, como que funciona?
existe um fármaco não radioativo e esse fármaco ele direciona o composto para um tecido ou um órgão de interesse e é feita a combinação desse fármaco com um elemento radioativo, principalmente um elemento metálico radioativo, e esse elemento ele pode ser emissor de partículas alfa, beta ou de radiação gama. Então, isso produz, então, um radiofármaco. Os radiofármacos podem ser usados tanto para diagnóstico, por imagem, quanto para terapia, o tratamento do câncer. Aqui, quando fazemos uso de compostos como compostos de tecnésio 99, metastável, então é possível obter uma imagem, né, usada em medicina diagnóstica para obter-se uma imagem, né, do corpo humano ou do órgão que se está estudando. Compostos de índio 111 são usados para o estudo do líquido cefalorraquidiano, para detecção de tumores neuroendócrinos e para detecção de tumores primários de próstata. Então, isso é na medicina diagnóstica. No nosso grupo, nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi tratar células de tumores mamários com uma terapia combinada de radiação gama mais compostos metálicos de índio. E nós mostramos que alguns compostos metálicos de índio permitiam reduzir a dose de radiação empregada para obter o efeito citotóxico. Então, isso foi um resultado muito interessante, porque a radiação pode atacar o câncer, mas também pode trazer efeitos colaterais muito importantes. Então, essa ideia de fazer uma terapia combinada, composto metálico mais radiação, visando uma diminuição da dose de radiação, se mostrou uma estratégia muito interessante. Obrigada.